cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. E no programa de hoje vamos falar sobre abandono e maus tratos de animais em Blumenau e em Santa Catarina. Também vamos destacar o importante trabalho dos voluntários que dedicam parte de seu tempo em socorrer animais que se encontram na rua ou estão em situação deplorável nas mãos de algumas pessoas despreparadas e desinteressadas em cuidá-los. E a maioria de quem se dedica ao voluntariado faz por intermédio de alguma organização não governamental. Como é o caso da Associação Protetora de Animais de Blumenau, a APRABLU, fundada em 1999. Inicialmente, chamava-se Associação Catarinense de Proteção aos Animais Blumenau e estava afiliada a Florianópolis, mas há poucos anos tornou-se independente e agora trabalha para a construção de uma sede própria. Para se manter, a APRABLU necessita de doações, pois não recebe qualquer tipo de apoio financeiro do município ou de qualquer outro órgão público. Há de lembrar que Blumenau não possui um abrigo para animais abandonados e a entidade não tem condições de assumir o grande número de pedidos que chegam diariamente. A alternativa é recolocar esses animais em novas famílias e trabalhar na orientação da posse responsável de animais domésticos. E para falar deste trabalho de voluntariado e de abandono e maus tratos de animais, a nossa convidada é a vice-presidente da APRABLU, Roseli Baimes. Inicialmente, vamos começar nossa conversa. Aumentou ou diminuiu o número de abandono e de maus tratos de animais em Blumenau? Boa noite, Roseli. Obrigado por vir no Cidadania. Eu que agradeço pelo espaço que vocês estão proporcionando para a gente. Tem aí um período que um número maior de abandonos de animais em Blumenau? Sim, na verdade, o período de férias, né? O período de verão, de férias, onde as pessoas viajam, voltam para suas cidades de origem e acabam abandonando seu animal nas ruas por não ter interesse, não ter possibilidade de levá-lo juntos. Então, nesse período de verão, de festas de fim de ano, aumenta bastante, aumenta consideravelmente o número de animais abandonados. Agora vamos ter aí o período de férias de inverno, né? Já torna-se um problema ou não? Não é tão grande como o período de férias de verão, que ele é bem maior e mais duradouro. Né? Então, a gente verifica que o abandono aumenta bastante no período mesmo de férias entre Natal e Ano Novo, das festividades normais. Aqui em Blumenau, qual que é a situação? Esse número, ele se mantém? As pessoas estão mais conscientes dos seus animais domésticos? Olha, o abandono ainda é muito grande na nossa cidade, mas eu acredito que as pessoas estão muito mais conscientes e estão muito mais voltadas à proteção animal do que era antigamente. Existe já muita conscientização, existe muita preocupação com relação a esses bichinhos abandonados. As pessoas se comovem muito ao depararem com um bichinho abandonado na rua. Mas eu acredito que com o tempo essa situação cada vez vai diminuir, né? Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho de diminuição desse abandono na cidade. A APRABLU trabalha com animais domésticos, né? Que são cães e gatos. Que é o maior problema hoje nas cidades, na comunidade, é o abandono de animais domésticos, cães e gatos. Tá, mas o número maior de abandonos são de cães? São de cães. São de cães. Os gatos, eles são abandonados também, mas eles são um pouquinho mais independentes. E o cachorro, ele não consegue sobreviver. Aliás, consegue, mas não tanto. Ele precisa de amor, atenção, carinho, ele precisa da presença humana. Para ele é importante ter uma família. Já o gato, ele se livra bem das situações, consegue viver, se virar na rua. E o cachorro já não, ele sente muita falta de atenção, ele sente falta de afeto, ele procura sempre uma pessoa, um ser humano. Tanto que a gente observa esses andarilhos, essas pessoas que moram nas ruas, eles sempre têm, né, um cachorro abandonado, um cachorrinho como companheiro. Então, o cachorro precisa de uma companhia, ele procura companhia humana.
E o interessante é que o cachorro ele é muito solidário com Ele é o muito homem, fiel. né? Muito fiel também, né? Nos momentos difíceis está ali o cachorro, né? Sim. E as pessoas muitas vezes se apegam a esses animais até como uma tábua de salvação, né? A gente até, normalmente, existe até trabalhos em torno disso, em cima de pessoas com problemas de saúde, crianças com certas enfermidades que são utilizadas terapias com a ajuda dos animais. O animal é um amigo, ele é fiel, ele é inseparável, ele está sempre do lado. Quando ele educa, como é que é? Eu perdi. O cachorro, quando ele estabelece uma relação, uma né? relação com você, é você. Ele é que determina, você é meu dono, eu te amo. Eu vou ser fiel. Ele escolhe, sabe, o dono. Então, você tem uma relação muito harmoniosa, muito amor, muita fidelidade, você recebe do seu cachorro. E principalmente do cachorro que é abandonado. O de raça, não vou dizer que também não tem esse tipo de afeto, mas o cachorro, o abandonado, ele é bem mais fiel, ele é bem mais... Companheiro, né? Ele é grato pela tua atenção, ele é grato pelo teu acolhimento. As famílias que acabam, muitas vezes, adotando um animal, os cães principalmente, eles são influenciados muitas vezes pelos filhos, né? Por crianças, né? E um cachorro abandonado, ele pode não estar abandonado na rua, ele pode estar abandonado, inclusive, dentro de casa, né? Pode. O abandono não significa não ter uma família. O abandono pode ser o desprezo, dele ser preso no canto, de não receber carinho e atenção. Isso se considera um abandono psicológico. Ele tem família, mas não tem atenção. E para ele é muito importante a família, a amizade, a atenção, carinho. Dar atenção para a saúde psicológica do cachorro. Porque são as agressões também, né? Abandono Isso é uma agressão. forma de maus tratos também. Quais são a Prablu sai em socorro dos animais? Normalmente sai em socorro dos animais que estão abandonados na rua ou sai em socorro também desses animais que estão dentro de casa e precisam ser retirados de algumas famílias? No caso, os animais que sofrem maus tratos seriam um caso para ser resolvido com a vigilância sanitária da cidade. Seria, no caso, os centros de zoonose, a própria vigilância sanitária que faz a verificação, visita as casas, verifica se existe maltrato, aí retira os animais, se for o caso, e leva-os para um abrigo, ou seria o centro de zoonose. Nesse caso, Blumenau não tem. A nossa luta é buscando esse centro de zoonose, esse abrigo, para que a gente possa trabalhar melhor esse adoção, a reabilitação do cão e o encaminhamento dele para um novo lar. O Blumenau não tem ainda esse centro de zoonose, mas nós estamos lutando para que a gente consiga... O município já sinaliza com a possibilidade, já sinaliza com a possibilidade de construir, né? De construir esse centro de zoonoses, mas ainda não saiu do papel, por enquanto. Então, a Prablu foca mais a orientação, educação, conscientização e orientação e educação também nas escolas, pela posse responsável, a proteção animal e o controle da população, que é muito importante também. Então, nosso trabalho é orientação e de conscientização. Tá. Nesse trabalho de conscientização, né, para a posse de animais, quais são as dicas necessárias, né, e que são passadas aos alunos? O que os voluntários dizem? Isso. Antes de adotar, pensar realmente se você vai ter possibilidade de cuidar desse animal. Se quando você vai sair em férias, você vai ter com quem deixar esse animal. Se a tua família está toda preparada para receber o amiguinho. Um segundo item é não adotar por impulso, porque o cachorro ele tem seu ônus e seu bônus, né? Sim, sim. Então você tem que ter disponibilidade financeira, você tem que ter tempo para dar passear, levar no veterinário, uma série de coisas que... Porque o cachorro adoece, né? O cachorro fica doente, o cachorro sente frio, sente fome, sente falta de carinho, tem medo. Late à noite. Tem medo de trovoada. Então, você tem que considerar todas
esses itens, né? Para depois ver se você está apto a poder adotar ou não. Tem que pensar bem, né? Tem que pensar bem antes, não adotar por isso. E também levar em conta a saúde psicológica do animal e a saúde física. Ou seja, levá-lo sempre ao veterinário, dar bastante amor e carinho para ele, ter um lugar, não deixar ele abandonado nas ruas, quer dizer, não deixar ele passear na rua. Lugar de cachorro, para mim, é dentro do cercado, ou então passeando com guia, com coleira, mas não na rua, porque ele corre muitos riscos. Ele pode se perder, ele pode ser atropelado, ele pode ingerir um veneno, um alimento, alguma coisa contaminada. Então, quando ele está na rua, ele sofre, ele está correndo risco. E então, nós da ONG achamos que ele deve ficar sempre dentro dos cercados e não na rua. Isso também do cachorro estar na rua, às vezes dificulta até o nosso controle, porque muitas vezes você passa na rua, você vê muitos cachorros abandonados e eles têm dono. Eles estão soltos, né? Eles têm donos, têm as suas casas, mas o dono costuma abrir o portão para ele dar uma voltinha. Ele vai até ali na esquina, mas volta. Normalmente ele é esperto, ele tem o faro, ele volta. Mas acontecem acidentes, ele pode ser atropelado. Assim como a gente atravessa a rua sem cuidado, o cachorro também sofre isso. Pode desaparecer, pode se perder, aí acontece isso. Então isso dificulta também, às vezes, a avaliação, definir qual a quantidade de cachorros abandonados, de animais abandonados na cidade. Essa situação dificulta bastante. Então, nós estamos falando hoje sobre o trabalho da APRABLU aqui em Blumenau, que orienta aí, né, e recolhe cães e gatos abandonados na cidade. E também nós vamos abordar daqui um pouco o trabalho dos voluntários. A gente já volta para continuar o nosso Cidadania em Debate. Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje o assunto é abandono e maus tratos de animais em Blumenau. Para falar deste assunto, a nossa convidada é a vice-presidente da APRABLU, Roseli Bairros. Aquelas pessoas, nós estávamos falando no bloco anterior a respeito, né, do trabalho, né, peguei o gancho que a gente ia falar sobre o trabalho dos voluntários, né? Os voluntários acabam muitas vezes ficando com os animais em casa até eles conseguirem uma nova família, né? Isso. Como é o trabalho do voluntário lá da APRABLU? Nosso trabalho, basicamente, é de orientação e conscientização. Quer dizer, o foco da organização é orientar e conscientizar as pessoas. Mas a gente acaba resgatando os cachorros, que seriam um serviço da vigilância sanitária. A APRABLU acaba resgatando alguns casos mais urgentes de rua, mas não é o nosso foco. A gente não tem capacidade para isso, porque, como você falou, a APRABLU ela não tem sede. Então, a gente não tem local para acomodar os animais resgatados, né? Acabam indo para a casa das voluntárias. E então, a gente faz um trabalho de digamos assim, um tratamento com os bichinhos, vacina, esterilização, para depois encaminhá-los para doação. Mas, no caso, a orientação, o foco mesmo, o objetivo da ONG é a conscientização, fazer trabalhos, atividades nas escolas, tá conscientizando as crianças, que é muito importante, conscientizando as pessoas, levando todo mundo realmente a tomar partido da proteção animal. Quantos voluntários tem a APRABLU Nós temos hoje? aproximadamente uns 20 voluntários ativos. De 1999, quando começa a entidade, de lá para cá deve ter passado bastante voluntários ali. Ah, sim. A população é bastante flutuante. Varia de acordo com as disponibilidades das pessoas, então a gente não consegue avaliar assim, se aumenta ou não aumenta o número de voluntários, isso eu não consigo. Mas são épocas que a gente tem mais, épocas menos. As pessoas enfim, se mudam, né? As pessoas se mudam, mudam-se também os interesses, mudam de cidade, mudam daqui. Então, na verdade, existe uma transitoriedade grande, né? Também tem a participação de profissionais que apoiam, né,
a ONG, né? Sim, os veterinários apoiam bastante. Nesse caso, eles oferecem os serviços deles com desconto, ajudam no alojamento dos animais. Muitos voluntários fazem esse alojamento para a gente com preço bem inferior, bem mais acessível. Então, são parceiros da ONG. Como é essa ponte do voluntário com os animais, né, quando eles recolhem os animais e depois precisam distribuir para famílias, né? É doloroso isso? Bastante. Você, por exemplo, tem quantos animais? Eu tenho, no momento que eu estou cuidando, 17. 17 animais que você está 17 cuidando? animais que estão sob a minha guarda. Não na minha casa, mas em lugares, e alguns na minha casa também. E esse processo é um processo bem doloroso, porque você acaba se apegando ao animal. Ele vem doente, ele vem triste, ele vem carente, então você dá carinho, você dá amor, você dá remédio, você cuida das feridas, enfim. Convive com ele por um período até ele estar bem de saúde, bem fisicamente, para ser doado e encaminhado para um novo lar. E aí, quando isso acontece, é muito doloroso, porque a gente cria um vínculo grande. Então, é um trabalho bem complicado. Envolve, assim, é muito emocionalmente difícil, sabe? Depois tem que... fica como se fosse um integrante da família, né? Isso, tu acaba aceitando o cachorro como um novo membro da família. A gente tem consciência que nós voluntários temos consciência de que temos que fazer esse trabalho e dar continuidade. Ou seja, eu preciso doar para depois abrigar e atender outros que estão na rua. Mas a gente se acaba envolvendo emocionalmente com o bicho, né? Então é uma coisa bem difícil. As formas de fazer as doações passam muitas vezes por pessoas que sabem que os voluntários têm, né, animais para doar, e também as exposições, né? Isso. A gente organiza várias feiras de adoções durante o ano, em parceria com organizações, no caso a Vila Germânica faz parceria com a gente fazemos feiras, fazemos trabalho de conscientização, também com particulares, né? Como supermercados, enfim, eles promovem feiras de interesse na divulgação também dessa proteção animal, porque isso acaba acarretando bastante vantagem para o nome, né? O marketing do próprio supermercado, né? Ser do supermercado, ou da loja, ou do patrocinador, enfim, isso ajuda bastante na questão, assim, de envolvimento social. Agora, no Dia do Trabalhador, vai ter uma exposição, né? Vai ter uma exposição, não, uma feira. Uma feira de adoção e conscientização. Então, lá nós vamos levar nossos materiais, a gente vende o material, a gente trabalha na educação e na conscientização da comunidade. A gente vende camiseta, como essa que eu tenho aqui, sim, adesivos e artesanato que algumas voluntárias oferecem, e basicamente orientando a comunidade sobre a proteção animal, sobre a posse responsável e sobre a castração, que é a esterilização, na verdade, para conter a população, o aumento da população. E aí aproveitamos na feira também para fazer a doação dos animais. E os recursos que vocês obtêm lá com a venda de produtos, eles são utilizados depois para... pagamento das clínicas, para ajudar a manter os cães nos lares temporários, que a gente faz. Enfim, todo tipo de despesa que a gente tem com material, com cartaz, e com alimentação, veterinário, clínica, enfim, é isso. Esterilização é uma alternativa que se tem para tentar controlar, né, os animais que, porventura, depois acabam ficando abandonados nas ruas. Blumenau tem uma política nesse sentido de esterilização? Não, nós não temos ainda. Esse também é o objetivo de a gente estabelecer esse centro de zoonoses, para que aí sim a prefeitura ofereça para a gente um serviço de esterilização à população carente ou então aos animais resgatados, né, que estão em situação de abandono. Seria muito interessante que fosse estabelecido esse trabalho na cidade, porque aí vai facilitar bastante.
Porque é caro nossa fazer. vida. Sim, porque é caro, porque as despesas com clínicas são muito altas. Fazemos rifas, fazemos pizza solidária, fazemos várias formas de obter dinheiro, para obter recurso financeiro, porque as clínicas são geralmente o custo é caro, é alto. Aqui, Jaraguá tem, né, uma política desse sentido. Jaraguá né? tem, Joinville também, tem, Balneário Camboriú, São Francisco do Sul, que é modelo de proteção animal. Então, Blumenau está esperando, a população espera realmente que isso aconteça e que aí o poder público resolva essas questões, que são questões de saúde também, né? Saúde pública, né? Saúde pública, é isso mesmo. O trabalho aqui, né, a gente está falando do trabalho do voluntário, de como, né, é importante esse trabalho. Agora, aquelas pessoas que têm interesse, de repente, em colaborar com a APRABLU, qual o caminho que eles devem fazer? Bom, é através do nosso site, nós aceitamos doações de qualquer tipo. Nós temos uma conta também no Banco do Brasil. E através da conta de luz da Celesc também podem ser feitas doações. E lá no site, porque é só entrar lá. O site tem todas as informações com a conta corrente da APRABLU e o modelo do cadastro para ajuda na conta de luz. Enfim, todas as informações, lá, né? É só procurar no site. APRABLU www.aprablu.com.br www.aprablu.com.br. Lá tem todas as informações? Tem todas as informações, inclusive locais onde a gente disponibiliza para arrecadar material, a pessoa que quer doar agasalho, quer doar ração, material de limpeza. Está chegando o inverno, a gente precisa de bastante material, cobertor, caminha, enfim. Então, lá no site também tem uma relação dos locais que recebem doações. E uma outra coisa que é interessante a gente abordar a respeito dos animais é que os vira-latas são os que mais sofrem abandono, né? Ou tá mudando isso? Não, a situação está mudando, porque hoje nós encontramos muitos cães de raça abandonados. A pessoa adota aquela situação da posse responsável. E aí não leva em consideração, o cachorro cresce, o cachorro tem problemas físicos, o cachorro é peludo, é um poodle, por exemplo, ele tem que ir para banho, tosa. A raça, determinada raça tem problemas de pele, tem problemas, sabe? A saúde é mais frágil, a saúde é bem mais frágil, o vira-lata já não, ele já é... Vira-lata é resistente, né? Super resistente. Então, a pessoa não considera isso na hora de comprar ou adotar um cachorro de raça que necessita de mais cuidado, de muito mais... Então, por ele ser mais frágil, talvez. Não se leva em consideração e aí depois a situação fica difícil, o cachorro cresce muito, falta... a situação financeira não é adequada e a pessoa abandona até o cachorro de raça. Pois é. Agora que, falando rapidamente, a gente está chegando ao final do nosso programa, lembrei do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que tem lá a cachorrinha baleia, a família é uma família de retirantes e a cachorrinha resistente, ela vai junto com a família, atravessa todo aquele processo, né, difícil, porque eles estão em busca de alimento para a família e de água, e a cachorrinha está ali, né? Sempre parceira. Parceira. Sempre amiga, isso. É isso que a gente observa. O cachorro resgatado da rua, que a gente atende, quando está atropelado, quando está abandonado, quando está perdido, ele é muito fiel, ele é muito grato pela sua atitude. Ele é apaixonado assim, pela pessoa, pelo voluntário que resgatou, o protetor até, porque esse trabalho, na verdade, tem muitas pessoas que não fazem parte da ONG, que fazem esse trabalho particular. Então, né, olha, tá aqui uma pessoa apaixonada por animais e mais do que ser apaixonada por animais, tá ali, né, se doando para ajudar. Então, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença da vice-presidente da Associação de Proteção aos Animais de Blumenau, a APRABLU, a Roseli Baines. Ela falou sobre o abandono e maus tratos de animais,
Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas, aqui pela FURB TV. Tenha uma boa noite e uma boa semana.